presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos começando mais um Família em Foco. No programa de hoje estaremos falando sobre gratidão em servir. E no nosso programa de hoje, nós estamos recebendo a professora Cida, que é da Renovação Carismática, Profetas do Senhor. Seja muito bem-vinda, Cida, ao nosso programa Família em Foco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, não é? É com gratidão que eu estou aqui, agradecendo a Deus essa oportunidade de nós partilharmos, né, a nossa gratidão em servir a Deus. E para iniciar o nosso programa de hoje, iniciamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje estaremos abordando, né, esse assunto que é de grande, um assunto muito interessante, né, que é falar sobre gratidão, a gratidão em servir, a gratidão em trabalhar para Deus, trabalhar para a igreja. E hoje, nada melhor do que receber nossa irmã Cida, né, uma serva do Senhor, né, como vários na igreja, para poder bater esse papo conosco. Então, Cida, o que você pode acrescentar para nós e para as pessoas que estão assistindo de casa sobre esse assunto que vamos abordar no dia de hoje? Posso ler a passagem bíblica? Sem dúvida. Sim. Então vamos começar, né, com um versículo bíblico. Se você está aí com a sua palavra, a palavra de Deus, que é luz, lâmpada para os nossos pés, para os nossos passos, como está lá no Salmo 118, nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, o versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, essa palavra é de São Paulo, né? E o título aqui está a seguir o exemplo de Paulo. Paulo, este servo de Deus, né? Que servo de Deus Altíssimo, né? Que grande arauto é São Paulo. E ele mesmo está dizendo: sede meus imitadores. Olha como eu vivo, olha como eu me dedico. E ele nos exorta a viver como ele vive, como ele nos dá o exemplo. Sede meus imitadores. São Paulo, ele, depois que ele caiu do cavalo, né, que ele se encontrou com Jesus, ele deu a vida por Jesus, né? São Paulo se dedicou inteiramente à evangelização dos apóstolos, né? Ele mesmo se diz apóstolo. Ele, embora tenha encontrado com Jesus depois, né, que Jesus já havia ressuscitado, então São Paulo, ele se denomina apóstolo, um dos apóstolos. Dentre eles, foi o que mais evangelizou, né? São Paulo viajou muito, São Paulo fundou muitas comunidades, né? Ele se doou, deu a vida dele por Jesus Cristo, né? E aqui em Filipenses também vai dizer, né, que ele considera, lá no versículo 8º, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, né? Ele não tem mais, assim, uma consideração, eu diria, superior, né, da que ele tem para com Jesus. Não que ele não se importe mais com nada, mas para ele
Cristo em primeiro lugar, Cristo, né, é tudo para São Paulo. E que grande evangelizador, né, foi São Paulo e até nos dias de hoje. Estamos aqui, meditando, né, a carta dele, né, e temos aqui várias cartas que ele escrevia para as comunidades que ele fundou, para evangelizar essas comunidades. Quanta gratidão no coração de São Paulo, né? E ele chegou a dizer para nós: só me resta a coroa, né, que o justo juiz dará, né? A coroa da vitória. Maravilha, né? Amém. Amém. Então, Cida, nós tiramos alguns tópicos, né, onde a gente vai abordar sobre o assunto. Iniciamos o primeiro ali, que diz o seguinte: Jesus faz um contraste entre dominar e servir. No mundo, quem domina são os grandes e os pequenos servem. Já no reino de Deus, ambos servem, pequenos e grandes. Jesus é a exata expressão de Deus. Então, se ele tinha no coração esse desejo de servir, quer dizer que Deus deseja nos servir também. Servir é um caminho para o crescimento. Quem quer crescer, precisa servir, mas quem já cresceu, também precisa continuar servindo. Então, ou seja, nos chama a continuar, a perseverar. Não é isso, Cida? É sim. E olha que lindo é o que Santo Agostinho diz para nós. Ouso dizer que à medida que servimos a Deus, somos livres. À medida que servimos a Deus, somos livres, não é? Nós não vamos nos deixar escravizar, né? Porque o pecado escraviza. E aquele que serve a Deus, né, ele está mais próximo, né? A gente entende que quem está servindo ao Senhor está tendo ali mais uma vida de oração, mais intimidade. Então, ele está mais protegido pelo Senhor para não cair na escravidão do pecado. E quando você falava isso, que você meditou aí para nós, né, que o servir é um caminho para o crescimento, pequenos e grandes servindo o Senhor, né? Eu me lembrava que o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é um chamado, é uma vocação, né? Vocação, uma palavra de origem latina vocare, que significa chamado. Então é um chamado, Deus nos chama para servi-lo no matrimônio, né? E servir com alegria, servir com gratidão no matrimônio. Essa é o nosso chamado, né? A nossa vocação, servir a Deus, servir ao Senhor na família, né? Então nós temos que lutar pela nossa família, nós não podemos desistir, porque Jesus, ele lutou e continua lutando por nós, né? Ele não desiste, ele nos chama. Então também nós temos que servir ao Senhor na nossa família, né, com gratidão, vivendo a nossa vocação, o nosso chamado, né? Servir a Deus na nossa casa, na nossa família. E também nós temos que ter na consciência, né, que muitos precisam de nós, né? Todos que servem têm que ter essa consciência de não parar, de não deixar o cansaço abater, né? E muitas das vezes a gente percebe alguns irmãos que às vezes se cansam, né? Vou deixar um pouco, eu vou deixar espaço para os outros que ainda não servem. E a gente não tem que pensar dessa forma. Nós temos que contribuir mais e mais. É verdade. No segundo tópico, ele vem dizendo o seguinte: quando você melhora a vida de alguém, a sua vida melhora também. Precisamos ter o desejo de nos envolver nos trabalhos de nossa igreja. Se você não faz isso, ficará estagnado. É isso que faz com que você desenvolva relacionamento com outras pessoas, amadureça, aprenda com os outros. Quem se isola procura seus próprios interesses, mas quem serve pessoas serve a Deus. Olha que bacana essa última frase. Quem se isola procura seus próprios interesses, mas quem serve pessoas serve a Deus. Nossa, é verdade. Não é? E eu volto aqui na frase de Santo Agostinho, né? Quando nós servimos a Deus, nós somos livres, né? Nós somos livres, uma liberdade, né? Tem até uma música que diz, né, do Nelsinho Correia: liberdade que Cristo me dá. Nós somos livres para abraçar a cruz.
Somos livres para carregar a cruz com alegria. Somos livres para amar, né? Porque muitas vezes na nossa casa, na nossa família, né? A gente vive a cruz, né? Vive a cruz. Mas quando você serve, Deus vai te dando a capacidade, vai renovando as suas forças, não é? Para você carregar a sua cruz, né? Porque você até para de olhar para a sua vida, para os seus problemas, porque você se envolve também com o outro. Então, quando você está servindo o Senhor na igreja, quando você está servindo os irmãos, você não fica paralisado, olhando para a sua cruz. E você segue adiante, carregando a sua cruz e ajudando os outros. Isso te ajuda a carregar a sua cruz com alegria, servindo o irmão. E você acaba descobrindo, né, que às vezes você pensava que a sua cruz era a mais pesada do mundo. E você descobre que outras pessoas abraçaram a cruz, carregam uma cruz que você percebe parece ser até mais pesada do que a sua, não é? Porque você percebe isso no serviço, no servir a Deus, né? Eu já tive grandes oportunidades, né? A gente tinha um grupo de visitação. Eu me lembro que eu fui levar uma cesta básica para uma família, né? E eu cheguei lá, uma família muito pobre, e aquela mãe muito zelosa, muito religiosa, educou seus filhos na fé. Ela vinha para a igreja com 4 crianças. Ela saía da Cidade Nova e ela vinha a pé e levava as crianças a pé. O menorzinho era de colo. Ela trazia no colo, ficava a missa toda com ele no colo e levava ele para casa no colo, né? Mas era assim uma dificuldade danada. Depois o esposo teve câncer, ele veio a falecer e eu fui ao velório. E lá no velório ela disse assim: eu como mingau de fubá, mas eu não dou meus filhos para ninguém. Sabe? Então, você vai se encantando no serviço, né? Deus vai te encantando, Deus vai te fazendo ficar cada dia mais apaixonada por Ele, né? E a sua igreja doméstica, né? As dificuldades, a sua cruz, vai ficando até mais leve, né? Você vai abraçando e carregando e servindo a Deus em casa, na igreja, na comunidade, até no trabalho, com mais alegria. Com certeza. E ainda falando sobre esse tópico, falar para os nossos irmãos da igreja, que às vezes se acham inferiores a outros, né? Eu digo no quesito de ficar com medo, né, de assumir alguma coisa. Já teve membros da pastoral que ficam encantados, né, com o nosso programa Família em Foco, e chegaram até a falar assim: eu queria estar lá, mas eu não tenho capacidade e tal. Não tem que olhar por esse lado, todos nós temos capacidade, né? Eu e o Júnior, por exemplo, nós não éramos os melhores, né, digamos assim. Tem ali, tanto no ECC quanto na pastoral familiar, tem pessoas muito mais capacitadas que a gente, né? E, inclusive, a gente relutou um pouco em ser o casal âncora, mas não por desobediência, nada disso, não, para a gente dar lugar, né, aos outros nossos irmãos, já que a gente já tinha a nossa função da pastoral familiar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: todos são capazes, né? E aquela coisa, se é para servir a Deus, né, a gente serve com amor, né? E a gente ganha tantas coisas em troca, né? Todos nós somos capacitados, todos, né? Não tem que ficar com vergonha de nada, né? E servir a Deus é maravilhoso. Todos nós somos capacitados, né? Com jeitinho. Às vezes a gente tem uma dificuldade ali, uma dificuldade lá. Eu vejo pessoas até que têm assim, sabem falar bem, tal, mas às vezes quando se enfrenta uma câmera, um microfone, fica com vergonha, né, Cida? Mas depois flui. Né? O importante é a gente servir. E Jesus, a gente vê que ele também fala na palavra, né? Não só o que ele chamou, o que ele escolheu, né? Ele não escolheu os capacitados, não é? Ele chamou Pedro, né? Pedro, coitadinho, né?
Um rude pescador, nem tinha estudo, nem tinha conhecimento. São Paulo não, Paulo tinha, né? Mas Pedro não, como a maioria dos apóstolos, não é? Mateus também tinha um pouco de conhecimento, Lucas também, que nem era assim do grupo dos apóstolos, né? Mas São Lucas era médico, mas a maioria do que Jesus chamou, né? Eles não tinham, digamos assim, eles não eram capacitados, né? Mas quando Deus chama, Ele nos dá a graça. Ele só espera de nós o sim. Nós damos o sim e Ele dá a graça. Com certeza. Olha, agora eu me lembrei. Ele até disse, né? Quando vocês forem levados aos tribunais, não se preocupe com o que vocês haverão de dizer, porque o Espírito inspirará o que vocês deverão falar. Olha, né? Bonito isso. Não é lindo? É lindo. E Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Porque às vezes o que tem capacidade, como você falou, às vezes ele não tem tempo. Né? Às vezes é verdade, tem gente que trabalha muito, que às vezes está passando por uma fase de bebezinho, tem as suas dificuldades, naquele momento ali ele não pode, né? Exatamente. O chamado, chamado é para todos, né? E muitas vezes, como você falou, o momento, né, não favorece, mas Deus tem a paciência, né? E o tempo chegará para todos, com certeza. Vamos no terceiro aqui, que diz o seguinte: amor não é um sentimento. Não podemos dizer que amamos a Deus porque sentimos isso. Sabemos que amamos a Deus de acordo com os parâmetros da palavra sobre isso. João 14 diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prioridade que damos à palavra é a prioridade que damos a Deus. Quanto mais você se dedica à palavra, mais você está se dedicando a Deus. No capítulo 1 de João, versículo 4, diz que se alguém ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Nossa, nós estamos no mês da Bíblia, não é? No mês da palavra, né? A palavra, como eu comecei, né? Ela é luz, ela é uma lâmpada para os nossos passos, para a nossa vida, em tudo na nossa vida, não é? E Jesus nos chama, né? Até no versículo, na primeira carta de São João, capítulo 4, né? Versículo 20. Ama a Deus, mas odeia o seu irmão, né? Quem diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, né? Então, a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, até porque a palavra é uma pessoa, né? É Jesus. Então, nós vamos conhecer mais o nosso Mestre, o nosso Senhor, para que nós possamos servir a Deus como Ele deseja, né? E não como a gente deseja, como a gente quer. Então, nós precisamos ter intimidade com essa palavra, conhecer essa palavra, que nos ensina tudo, até como nós educarmos nossos filhos, como nós sermos boas esposas, bons esposos. A palavra vai nos orientando, ela vai nos ensinando, não é? Então a gente precisa, o servo precisa servir com, eu diria até, servir a Deus, eu nem vou usar essa palavra, mas eu vou dizer o seguinte: servir a Deus segundo a vontade de Deus. Né? Servir a Deus segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer essa pessoa, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós, né? É uma pessoa, é Jesus. Então nós temos que conhecer o nosso Senhor, né? Nós temos que conhecer a história da nossa salvação, para que nós possamos servir a Deus segundo a vontade de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, né? Como Ele deseja. E Ele mesmo é quem nos capacita. Isso é que é lindo, né, gente? É maravilhoso, sim. Não é? Não é mérito nosso. Claro que existe o nosso empenho, a nossa dedicação em meditar a palavra, estudar, fazer cursos mesmo, né? Hoje tem tanto curso de introdução à teologia, conhecer a nossa fé, a nossa doutrina, nós precisamos, né? Lá o Senhor fala na palavra: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se não me engano, é o livro de Amós, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Pois ninguém ama aquilo que não conhece, né? Por isso que é importante a gente conhecer
a palavra de Deus, né? Isso, mergulhar na palavra e servir a Deus segundo a vontade de Deus. Que eu vejo também, que eu consigo resumir também nesse tópico, é o seguinte: nós devemos ter muito cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é uma palavra complicada, né? E que as pessoas têm que ter cuidado com isso aí, porque o conhecer a palavra é tentar de todas as formas colocar em prática essa palavra. É verdade. Então, ou seja, não adianta nós sermos uma pessoa dentro da igreja e lá fora ser pessoas diferentes, né? A gente sempre ouve nas pregações do Padre Paulo, e ele, muitas vezes, ele bate nessa tecla. Nós, como igreja, nós temos que ser igreja em todo lugar que estamos, né? Então, ou seja, a pessoa que nos vê na rua tem que ser aquela pessoa que nos vê na igreja da mesma forma, né? Porque senão fica uma coisa assim muito ruim. A pessoa, poxa, na igreja, fulano é assim, assado na igreja, aqui na rua não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não dá uma boa tarde, não pergunta se está bem, se está mal. Então isso aí nós temos que ter essa condição e esse capricho de sermos o que somos aqui dentro. Ter esse cuidado, né? Sem dúvida. É verdade, a gente tem que ter zelo mesmo, e a gente se pega muitas vezes, né, não correspondendo à vontade divina. É aí que entra o pecado, né? Mas bendito seja Deus que nós temos o sacramento, né, da penitência, né? O sacramento nós vamos buscar o sacramento da reconciliação, nos reconciliar, né? Pedir perdão, errei, fiz isso, fiz aquilo, errei. Pedir perdão ao irmão também, não é? Ser humilde, né? Eu errei, eu falhei, não é? E pedir perdão. Eu me lembro que uma vez um pregador, né, a gente na pregação era sobre o perdão. Então e aquele dia eu acho que eu e meu marido, a gente tinha se desentendido. Então ele falou, ele deu uma tarefa para casa, que a gente tinha que chegar em casa e pedir perdão àquela pessoa, né? Que a gente ou magoou ou que nos magoou, né? Não é o outro, não é só quem errou que pede perdão, né? Aquele que foi ofendido também pode ser humilde, se humilhar e pedir perdão. Então, aquele dia eu cheguei em casa e olhei para o meu marido e falei assim, eu posso te falar uma coisa? Ele falou, o quê? Falou assim, meio bravo, o quê? Aí, eu pedi perdão para ele. Eu falei, eu quero te pedir perdão. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas por que você está me pedindo perdão? Se quem errou fui eu. Ele já tinha reconhecido que tinha errado, né? Mas eu falei assim, mas eu quero te pedir perdão. Porque se você errou, né, quem sabe também fui eu que te induzi ao erro, né? Ao erro, a agir Exatamente. dessa forma, não é? Então, aquele dia foi assim, foi uma luta, né? Eu lutei contra a minha vontade humana, porque nós, né, a soberba, né, grita em nós. Orgulho. Né? O orgulho, a gente tem que vencer isso, né? Com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, para nós sermos esses servos de Deus, né? Como você disse, em todo lugar, em todo ambiente, né? No trabalho, com os colegas, a gente erra lá no trabalho, a gente erra com os amigos, né? A gente erra na igreja, sem dúvida, né? Com os irmãos de caminhada, mas nós temos que reconhecer, buscar a reconciliação com Deus, né? E porque o Salmo 50 fala para nós, né? Foi contra vós que eu pequei, Senhor. Só contra vós eu pratiquei o que é mal. Então, quando a gente erra com o irmão, em primeiro lugar, a gente erra, né, com Deus, não é? Aí a gente vai e busca essa reconciliação com Deus e com os irmãos. E como é bom, né? Não como o coração fica leve depois. É né? verdade. Já aconteceu isso comigo, sabe? Porque um tem que ceder, né, ô Cida? Aconteceu com um irmão meu, e como eu vi que ele não dava o braço a torcer, eu fui e procurei. Eu lembro que na época ainda falaram, você é muito boba, foi ele que errou com você, foi uma briga assim, meu pai tinha falecido, negócio de briga de herança, aquela coisa toda, e eu achei assim, gente, não tem que ser por aí, eu amo meu irmão, só que o coraçãozinho dele foi mais duro que o meu, sabe? E eu falei assim, não, eu vou lá, mesmo eu estando certa, senão vai ficar isso a vida inteira, cria uma bola de neve, e nós temos que fazer isso, né? Se humilhar, né? Porque
A gente que é da caminhada de igreja, a gente não pode ser dessa forma. Não importa se quem está errado é você ou se é outra pessoa. O importante é você se reconciliar, né? Pedir perdão à pessoa, ceder uma vez ou outra, porque a gente ganha ponto com Deus. Né? Não adianta nada a gente rezar o Pai Nosso, né? Se a gente não perdoa. E aí? Então a gente tem que ser humilde, sim. Existe uma frase que eu escutei e que volta e meia ela bate no meu coração, na minha mente, volta à minha mente. Perder para o outro ganhar. Né? Foi o que Jesus fez. Ele perdeu para a humanidade inteira ganhar. Então nós precisamos aprender com Jesus, que nós precisamos perder para os nossos filhos ganharem, perder para o nosso cônjuge ganhar, perder para os nossos irmãos ganharem, para a nossa família ganhar. Não é fácil, mas com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, é possível. Né? Por isso que precisamos servir, né, juntinho do Mestre. Olha a palavra de Deus, né? Isso. Íntimo dele. Sem dúvida. Jesus disse: se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Comece a pensar em como você pode amar mais a Deus. Alguns de nós estamos matando nossos irmãos. Precisamos nos dedicar mais às pessoas. O mundo tem pregado uma cultura de egoísmo que às vezes tem entrado na igreja. De acordo com o novo mandamento, amamos ao próximo como Jesus nos amou. O nível é muito alto, pois Jesus colocou a nossa vida antes da dele. Ele deu a própria vida por nós. Jesus abdicou a sua vontade por nós. Cuidar mais dos outros, né? Você disse aí, né? Cuidar mais dos outros. E o nível de Jesus é alto, né? Muito alto. Dar a vida, dar tudo sem reservas. Não é? Ele nos ensina isso. Né? Mas esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né, que nos colocou dentro de casa, o Senhor nos deu, está nos permitindo, né, viver isso, cuidar mais uns dos outros, cuidar mais dos nossos familiares, não é? A gente cuidar mais uns dos outros. A gente não pode perder isso de vista. E a gente tem que viver o que você disse, né? Viver a palavra de Deus, não ser hipócrita. Esses dias eu estava assim, aborrecida com uma pessoa, né, da família, e muito aborrecida. Aí eu perdi o sono, chateada com aquela situação. E o Espírito Santo fala com a gente, né? Deus fala conosco todo o tempo, a gente tem que estar atento, né? À intimidade, para a gente falar assim, nossa, Deus está me falando, né? A gente chega até a falar assim, né? Nossa, Deus falou comigo. Fala assim rápido, você pensa, você está ali, eu aborrecida, de madrugada, acordei. Aí veio aquela palavra interior, né? Na mente da gente veio aquela frase, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Falei, nossa, Senhor, o Senhor falou comigo, é agora. E aí eu comecei a rezar o terço para essa pessoa de madrugada e estou com esse propósito, né? De rezar o terço e de rezar também o terço da Divina Providência, o terço de Nossa Senhora, o terço da Divina Providência. Então eu estou em oração, mas olha, gente, me fez um bem tão grande aquela inspiração que o Espírito Santo me deu, tá, sabe? Eu continuo orando por essa situação, por esta pessoa, mas me deu uma paz, fortaleceu a minha esperança, a minha fé, né? Que tudo vai ser resolvido, tudo vai ser transformado pela força da oração, não é? Porque Deus, Ele escuta a nossa oração, né? E Ele nunca deixa de nos responder. Você que está escutando aí, irmãozinho, acompanhando, Deus nunca nos deixa sem resposta. Eu falo que até o silêncio de Deus é resposta de Deus. Ainda não está na hora, ainda não chegou, ainda não é o momento. Então vamos continuar orando, confiando
esperando em Deus, né? Porque Ele não decepciona. Deus não nos decepciona. Ele vai nos dar, Ele sempre nos dá a resposta, e a melhor resposta. Ainda que não seja aquela que a gente deseja, né? Ainda que não seja como nós desejamos, do jeitinho nosso. Mas é a melhor resposta, Ele nos dará. Ele não nos deixará. E nós temos que cuidar, né? Nós não podemos desistir de ninguém. Nós temos que cuidar. Cuidar mesmo da nossa família, né? Servir com gratidão, com esperança, com fé, sem desistir de ninguém, né? Às vezes a gente cai naquela tentação, né? O sujeito não tem jeito, mas tem jeito. Com Deus, tem. Tudo tem jeito, através da oração, né, Cida? O filho tem jeito, o marido tem jeito, né? Eu caminhei na igreja 20 anos, sozinha, né? Sozinha, educando meus filhos na igreja, na fé, mas sempre pedindo a Deus por ele, né? E depois de mais de 20 anos, ele veio caminhar na igreja, caminhar comigo. Graças a Deus. Isso aí praticamente foi uma unanimidade de todos os casais que vieram aqui. Ô, Glória! Homens que estão assistindo o programa aí, ó, as mulheres estão ganhando, hein? Sigam as mulheres. Então vamos lá. Nossa vida não é mais nossa. Cuidado com esse conceito de que sua vida está em primeiro lugar. Não tenha sua vida como preciosa. E daí que as pessoas não te agradecem? Você não faz por reconhecimento, faz porque precisa servir, porque é sua natureza. Você faz para Deus e Ele é um bom galardoador. Quando você é fiel no pouco, Deus pode te colocar no muito. Nossa, é verdade. Não é? É a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, a divina vontade na nossa vontade, né? A divina vontade na minha vontade. Tem até uma santa, né, que ela fala da devoção à divina vontade. A divina vontade. Não mais a minha vontade, mas a vontade divina, né? Não dá consideração à nossa vida, como você colocou aí, né? Não colocar a nossa vida como mais importante. Mas o mais importante é a divina vontade. É a vontade de Deus. Quem serve a Deus precisa fazer a vontade de Deus, né? Não é mais a minha vontade, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer em todas as pastorais, ministérios, serviços, todas as vocações, todos os chamados, né? Nós somos vocacionados, chamado, né? Como eu disse, né? Vocacionado, do latim vocare, chamado. Nós somos chamados a servir a divina vontade e com muita alegria. Eu penso assim, servir com satisfação e muita alegria, né? Sempre. Uma coisa que me veio aqui agora na memória foi na procissão de Corpus Christi do ano passado, ano retrasado, não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado sim. Nós tínhamos uma missão a fazer, né, que eram os tapetes, né? Então a gente estava um pouco meio nervoso com aquilo ali, quem ia desenhar, como ia ser feito. A gente se reuniu, falei, gente, vamos rezar, vamos pedir a Deus que Ele possa tomar posse disso agora. E não adianta a gente trazer o problema. Aqui não tem que trazer o problema, tem que trazer a solução para esse problema. E Deus nos dará a solução para esse problema. E aquilo foi maravilhoso, que todo mundo, logo após aquela oração, se sentiu fortalecido. Nós fizemos o nosso tapete, aquilo que a gente achava que não ia conseguir no tempo, conseguimos fazer o nosso tapete, conseguimos ajudar outros irmãos, ou seja, foi uma bênção. Então, esse tópico aqui me fez lembrar essa condição, de quando a gente faz com satisfação e alegria, tudo se acrescenta, e sendo fiel ao pouco, né? Quando a gente é fiel ao pouco, Deus acrescenta muito, Deus com certeza. Nos confia mais. E o nosso sacerdote, né? O nosso sacerdote, ele é puro sorriso. Muito. Não é? Ele é muito alegre, né? Então a gente vê que ele serve com alegria, né? Ele é apaixonado por Jesus, com muito amor. Coisa boa, né? Coisa boa a gente encontrar, né, pessoas servindo com alegria. É contagiante. Nos incentiva, né? Ele nunca fica parado, né, Cida? Ele está sempre arrumando alguma coisa a mais. É muito... dinâmico. Sim. Então vamos no nosso último tópico aqui, que ele vem dizendo o seguinte: se submeter a alguém é parte do serviço. Deus levantou líderes
Servir e seguir essas pessoas é parte de fazer a obra de Deus. Você que murmura não está servindo, pois o amor diz a verdade, mas o amor também suporta todas as coisas. Não use a desculpa de que o amor fala a verdade para desabafar um monte de coisas ruins que você traz no coração sobre algo de alguém que alguém fez. Eu me lembro que na última missa de domingo, né, o Padre Paulo fez uma pregação e ele falava exatamente isso, que nós temos que ter um discernimento muito grande, muitas das vezes, para não falar o que queremos e muitas das vezes falar o que deveríamos falar. Porque às vezes a gente acaba falando o que a gente não tem que falar. Isso aí às vezes traz um certo desconforto dentro da nossa pastoral, do nosso grupo, né? Acaba causando um desconforto. E muitas vezes, quando a gente precisa falar algo, a gente não fala, com medo, ou de repente com um certo receio, e esse algo que deveríamos falar era algo para acrescentar, trazer de bom. Então, ter esse discernimento na palavra, saber o que falar na hora que tem que falar. É verdade. E a gente precisa aprender com os santos, não é? Os santos, como eles foram perseguidos, como eles foram incompreendidos, muitos deles, como, por exemplo, São Padre Pio. Como sofreu São Padre Pio? E como ele sofreu? Na perseguição, né? Nas pessoas que tinham inveja dele, da santidade dele, de como ele era usado, né? Porque às vezes o carisma do outro gera a inveja, né? E a gente tem que se alegrar com o carisma do outro, louvar a Deus pelo dom do outro e não ter inveja. Mas infelizmente isso pode acontecer. E como ele respondia a tudo isso, né? Ele obedecia a tudo, em silêncio, ele carregava a sua cruz, não é? Ele ficou proibido de celebrar missas durante um bom tempo. O que ele fez? Ele fundou uma outra igreja? Ele fez um estardalhaço? Ele obedeceu, né? Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então a gente tem que aprender com os santos, aprender com a palavra de Deus. E Deus fala, né, que nós vamos ser provados pelo fogo, né? A nossa fé será provada, né? Então a gente tem que ter toda essa compreensão e seguir em frente, servindo com alegria. Então, chegamos ao final de mais um programa. A gente quer agradecer, né, a nossa irmã Cida por estar participando conosco dessa gravação, desse programa. Estamos muito felizes com a sua presença, né, e esperamos mais uma vez, né, que nós possamos nos encontrar mais uma vez, uma outra data, de repente reunir a nossa pastoral para que nossos membros possam estar todos juntos, estudando, porque o que a gente fez hoje, a gente estudou. Nós tiramos 6 tópicos aqui, e onde a gente foi destrinchando esses tópicos, e olha quantas coisas boas a gente falou aqui. É verdade. E se tivesse mais 6, mais 12, mais 18, nós íamos virar a noite aqui. Amém. Então, mais uma vez, Cida, muito obrigado, que Deus possa te abençoar grandiosamente, que você possa seguir nesse caminho aí, e que possa estar trazendo muitas bênçãos a você e toda a sua família. Amém. Eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje e dizer para os irmãos, né, que nós precisamos servir. Como Santo Agostinho disse, né, quem serve é livre. Então, nós sejamos livres para servir a Deus, servindo, tá? Sirva a Deus na sua casa, na sua família, e se você tem disponibilidade, sirva a Deus na igreja, né? Porque quem serve é livre, tá, irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa linda pastoral, né? É o SCC, Encontro... Pastoral Familiar e SCC, Encontro de Casais com Cristo. São os dois, né? Deus abençoe muito vocês pelo esse trabalho lindo, maravilhoso, né? Porque as famílias estão precisando muito, né? O inimigo está com a mira dele nas famílias e nos jovens, mas Deus também tem um exército mais forte e poderoso em prol das famílias e dos jovens. Amém. Amém. Então, mais uma vez, queria agradecer a Cida por estar aqui participando do programa com a gente e queria que você fizesse uma oração final para a gente. Tá bom. Então, Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor,
por esta partilha, por este momento, Senhor, que o Senhor foi falando aos nossos corações, através da palavra, através, Senhor, das situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Tu és bendito, Tu és bondade sem fim. Bendito é o Teu amor, Senhor, e a Tua fidelidade para conosco. E queremos Te pedir, Senhor Jesus, que as famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam assim também. Sejam como a família de Nazaré, que Te serviram, Senhor Jesus, na família, na igreja doméstica. Que o Senhor abençoe os casais, abençoe os filhos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que nós possamos Te servir com alegria na nossa casa, na nossa igreja doméstica. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta partilha, por esta noite, por estes irmãos. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.